nome de Jesus. Quantos acharam? Digo amém, irmãos. Juízes, capítulo 13, verso 22 e 23 diz assim: E disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Porém sua mulher disse a Manoá: Se o Senhor nos quisera matar, Ele não teria recebido da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, e nem nos mostraria tudo isto, e nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Quantos dizem amém, irmãos? Amém. Irmãos, é um texto conhecido da palavra de Deus, livro de Juízes. A Bíblia diz que o povo de Israel, eles estão dentro da terra prometida, e por eles estar dentro da terra prometida, isso já era uma promessa de Deus. Promessa de Deus, porque Deus, Ele é o Deus que faz promessa, Deus é Deus que confirma a promessa, e Deus é Deus que cumpre a promessa. Eu vou repetir: Deus faz promessa, Deus confirma a promessa, e Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. É isso. Quem sabe Deus te trouxe aqui para lhe fazer uma promessa, se é que você ainda não tem. Quem sabe Deus te trouxe aqui para te dizer, através de um louvor ou da palavra, confirmar aquilo que Ele te prometeu, como quem diz: olha, o que eu falei, eu não esqueci, não chegou o tempo, mas vai cumprir, porque foi eu que prometi. Ele está confirmando a promessa, e tem a promessa que o Deus que faz, o Deus que confirma e o Deus que cumpre. E quem sabe hoje pode ser o dia que Deus reservou para cumprir aquilo que Ele te prometeu. A Bíblia diz que o povo de Israel está dentro da terra prometida, e como eu havia dito, isso era uma promessa de Deus. E detalhe, só Deus para fazer esta promessa, porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus prometeu para Abraão. Tem coisas que só Deus para fazer, tem promessas que só Ele para fazer, porque é só Ele que pode cumprir. Esta aqui é uma delas. A Bíblia diz que Deus promete para Abraão. Então Deus promete para Abraão, confirma para Isaac e começa a cumprir na vida de Jacó. Vou repetir: Deus promete para Abraão, confirma para Isaac e começa a cumprir na vida de Jacó. Abraão, a Bíblia diz lá no capítulo de número 12, se não me falha a memória, que quando Deus chama ele já está com 75 anos, ele já é um senhor de idade. No capítulo anterior, o capítulo 11, verso 30, se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer que a mulher dele era estéril. Agora imagine, um senhor de idade casado com uma senhora de idade, e a mulher era estéril. E Deus diz assim: vai dar luz a um filho, vai ser pai de multidão. Só Deus para fazer uma promessa dessa. E para ainda ficar, parece que mais difícil e mais complicado, no capítulo de número 18, ele já está beirando a casa dos 100, ela já está beirando a casa dos 90, e o texto diz que ela ainda tinha cessado o costume das mulheres. Desculpa da expressão, nós não somos infantis, é a Bíblia que diz, ela tinha entrado no período da menopausa. Abraão falou: não, isso aí está difícil. Quem sabe ele pensou, não sei, ele estava na porta da tenda, no capítulo de número 18, e quando diz o texto que até Sara, quando ouviu a promessa por detrás da cortina, a Bíblia diz que ela riu consigo, ela não gargalhou, ela não mostrou os dentes, ela não fez barulho, ela riu por dentro, com a mente, o coração, ela pensou. E o anjo conversando com Abraão, o anjo diz assim, só um minutinho aqui, eu estou parafraseando, é claro que você vai ler lá, você não vai achar essa versão é minha. Quem sabe o anjo diz para Abraão, só um minutinho assim, por que você está rindo? E ela atrás da tenda, não, eu não ri não. Não diga que você não riu, porque você riu. Agora a senhora segura aí que o assunto não é contigo, o assunto é com Abraão. No tempo determinado eu vou tornar a ti, e Sara, tua mulher, vai dar à luz a um filho. Então só Deus para fazer uma promessa dessa. Mas como Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que fale e se arrependa, Ele fala assim na carimba e faz acontecer, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Então Ele promete para Abraão, confirma na vida de Isaac e começa a cumprir na vida de Jacó. Jacó, a Bíblia diz que ele tem 12 filhos. Você conhece o texto, dos 12 tem José. José é vendido pelos irmãos. A Bíblia diz que ele vai parar no Egito. Você conhece o texto, ele chega no Egito como escravo. Deus dá uma reviravolta na vida de José, e você conhece essa frase, de escravo ele se torna governador. 13 anos se passou, porque
tempo passa, mas o que Deus falou, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz que Ele vira governador do Egito. Você conhece o texto, os irmãos descem para comprar alimento, e a Bíblia diz que Ele manda buscar o pai, manda a família descer, para vir com Ele perto dele, para estar abrigado por Ele no tempo da fome. E a Bíblia me chama a atenção, irmãos, quando diz o texto que quando descem para o Egito, descem 70 almas viventes. A Bíblia vai dizer com estas palavras: descem 70 almas viventes. Mas você vai olhar o texto, não desce 70, desce 66. Jacó, os filhos, as noras, os netos, dão 66 pessoas. E a Bíblia diz que é 70. Por quê? Porque já estava no Egito 4, 66 desce com Jacó. Mas no Egito estava José, 67. A mulher dele que ele já tinha casado, 68. E os 2 filhos, 70. Mas você vai ver que na hora que Deus vai fazer a contabilidade, Deus não contabiliza os 4 como se estivesse no Egito. Deus contabiliza como se estivesse entrando. Mas eles já estavam. Mas aí tem um segredo: eles estavam no Egito, mas não eram do Egito. Eu vou repetir: estavam no Egito, mas não eram do Egito. A nossa irmã acabou de louvar aqui no meio da ministração. Ela disse que Deus ainda transforma, Deus ainda sara, Deus ainda salva, Deus visita a tua casa. Quem sabe você está aqui, mas tem um parente teu que não quer saber de Jesus. Quem sabe você está aqui e tem um filho, um neto, um genro, uma nora, ou quem sabe o esposo, a esposa, não sei, um parente chegado teu que não quer saber da igreja, e está no Egito, você está em Canaã. Mas eu tenho uma notícia para você: estão no Egito, mas não são do Egito. Eu vou profetizar para tu dar um glória melhor do que esse. Estão lá, mas não são de lá. Frequentam bar, mas Deus vai arrancar do bar. Frequenta balcão, mas Deus vai arrancar do balcão. Biqueira de fumo, Deus arranca da biqueira. Lava no sangue e coloca do teu lado para dar glória a Deus e aleluia junto com você. Aleluia. Estão lá, mas não são de lá. E a Bíblia diz que de 70 almas viventes, diz a Bíblia que passam 430 anos e eles passam de 2 milhões de pessoas. Porque a Bíblia diz, irmãos, que quando Deus quebra o coração de Faraó e ele abre os portões do Egito, a Bíblia vai dizer que eram 600 mil homens de pé. Homem, para ser chamado homem, tinha que ser casado, e tinha que ter no mínimo 30 anos de idade e no mínimo filho, pai de um filho. Então 600 mil homens, cada um casado, 600 mil mulheres. Se cada casal tivesse um filho, 600 mil crianças, 6, 12, 18. Por baixo 1.800.000 pessoas, 1.800.000 pessoas. E a Bíblia diz que tirando os velhos, acredita-se que passava de 2.500.000 pessoas. Há 430 anos atrás entrou 70, mas 430 anos se passaram, passou de milhões. Vou repetir: chegou 70, virou milhão. Chegou 70, virou milhão. Faraó ficou preocupado, falou: esse negócio cresce demais. Açoita, aí que crescia mesmo. Bate, crescia mais ainda. A rocha não servia, crescia também. Colocava na olaria, cresce mais ainda. Porque crente é igual a massa de pão: quanto mais, aleluia, quanto mais aperta, mais cresce. Se o diabo está pensando que vai te ver minguar, ele está enganado. É nessa luta que Deus vai te fazer crescer. Aleluia, estou sentindo Deus nesta casa aqui. É neste vale, é neste vento, é nessa tormenta, é com este gigante, é com esse urso, é com esse leão rugindo, é com esse Jordão adiante de ti, é com o mar fechado mesmo. Deus está dizendo: tua casa não vai voar, tua família não vai ser levada no vento, o teu matrimônio não vai ser destruído, o diabo não vai destruir a tua família, porque é nesse processo que Deus vai te fazer crescer para a glória do nome dele. Vai deixar o diabo endemoniado, o macumbeiro vai deixar turbado, o vizinho perseguidor não vai entender, aquele camarada na empresa que quer ver teu mal. Eu estou profetizando, meu irmão. Eu não quero saber como é que está aí fora, eu quero saber o que Deus está falando aqui dentro. Deus tem porta aberta, Deus tem prosperidade. Alavachurianda lamai. Deus tem vitória para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Se você crê nisso, tu pode dar um glória melhor do que esse que você deu. Aleluia. 2.500.000 pessoas. Deus levanta Moisés para arrancar o povo de lá. Irmãos, um homem com um pedaço de vara, um pedaço de pau, como você queira.
E a Bíblia diz que quando Deus vai falar com ele, a primeira coisa que Deus faz, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. A terra que você está pisando você não entende não, mas aqui não é que nem no Egito não. E essa sandália tua está deixando você longe, está cortando a tua conexão com a terra aqui. Pode tirar, coloca o pé no chão. Ele viu um foguinho numa sarça que ninguém dava nada, um pedaço de arbusto que ninguém dava nada. De longe ele olhou, ele viu aquela labaredazinha. E ele disse, que será que aquele foguinho que está lá? Mas quando ele chegou, aonde ele pensou que era um foguinho, era Deus que estava lá esperando ele. Tira a sandália dos pés, a terra que tu pisa é terra santa. Tu vai lá, fala com o faraó, porque o povo é meu e eu quero libertar o povo. Moisés vira, Senhor, mas no nome de quem que eu vou lá? No meu nome. Mas Senhor, o que mais tem no Egito é Deus. Se eu chegar lá, vão perguntar, no nome de quem? Porque para tudo tem um Deus e todo Deus tem um nome. Se perguntarem o teu nome, o que eu falo? Deus disse, diga que eu sou. Eu sou o quê? Tem sobrenome? Eu sou o que sou. Aleluia. Aleluia. Se eu fosse você, eu tinha dado um glória melhor do que esse. Porque Ele é saúde, Ele é paz, Ele é promessa, Ele é o cumprimento da promessa, Ele é a chave, Ele é a porta, Ele é a vitória, Ele é o caminho, Ele é a bênção, Ele é a salvação. Oh Senhor, Ele é, eu sou do quê? Eu sou o que sou. Faraó, a Bíblia diz que Moisés vai lá, fala com o faraó, e a besteira do faraó foi a pergunta que ele fez. Quem que te mandou aqui? O eu sou. O Senhor me mandou aqui. Moisés falou que Deus mandou, faraó desconectado, não entendeu, foi fazer uma pergunta que ele não devia ter mexido, irmão. Ele disse assim, quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei? Não tem gente que zomba de nós assim? Deus te prometeu? Vai ser mãe? Casa própria? Esse você vai ver dando glória? Falou que a vitória é tua? Isso, irmão. Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei? Eu fico imaginando Moisés voltando para falar com Deus. Senhor, não deu certo a primeira fase. Eu pensei que a gente ia chegar lá, ia no teu nome, o Senhor ia fazer uns negócios lá, uns remiflow, remifly. Eu pensei que o Senhor ia fazer um movimento diferente, ia quebrar Faraó já ia abrir o portão, mas não deu certo. E a primeira coisa que ele perguntou, quem é ele que te mandou aqui para me ouvir a voz? Falou isso, eu vou descer lá na terra dele e vou mostrar quem sou eu. Irmão, eu quero te dar uma notícia. Não é o que eu quero, mas se continuar abusando, Deus está dizendo para alguém aqui, eu vou descer lá no território. Eu vou descer lá, eu vou agitar as águas e eu vou mostrar que quem te prometeu foi eu. Deus está falando com alguém aqui. Abriu a boca para falar besteira, mas Deus manda dizer, eu vou fechar a boca deste alguém que tem aberto e tocado na tua vida. Eita, estou sentindo Deus aqui. Sabe aquela reuniãozinha paralela? Sabe aquele fermentinho? Sabe aquela troquinha de farpa? Deus está dizendo, você não vê, mas eu vejo. Você não escuta, mas eu escuto. Eu vou descer lá e vou mostrar que eu sou Deus no arraial do inimigo. Eita Jesus. Deus, irmão, quebra os deuses. Deus não gastou nem tempo com os deuses. Era muito Deus, era um Deus muito grande para pouca farofa, meu irmão. Deus já foi logo nos 10 principais, quebrou os 10 principais deuses do Egito. E diz o texto que lá sai Moisés com o povo, 2 milhões aproximadamente, 500 mil pessoas. A Bíblia diz que com o sopro da narina de Deus, deu. Com um pedaço de pau Deus quebra os deuses do faraó. Com um pedaço de pau Deus quebra o coração de faraó. Com um pedaço de pau os portões do Egito são abertos. Com um pedaço de pau Deus manda descer maná do céu. Com um pedaço de madeira água faz. A Bíblia diz que água jorra da rocha. Não tinha encanamento, não tinha nada. Se levantasse a rocha era areia por baixo. Mas Deus faz a água sair da rocha com um pedaço de madeira. Com um pedaço de madeira. O que tu tem na mão? Porque quando Moisés chega lá, eu fico imaginando, meu irmão, um crente falando na orelha do pastor, já deixa nós por aqui. Imagine 2 milhões murmurando. Ou os irmãos estão achando que esse detalhe aqui é pouca coisa, irmão? Oh Senhor, não é verdade? 2 milhões, Moisés fala, Senhor, o povo vai me linchar, o povo vai me matar. Deus, por que clamas a mim? Oh, irmão, que pergunta. Que pergunta. Por que clamas a mim? Por que clamas? O povo quer me linchar aqui.
Estou fazendo uma pergunta para o senhor, porque acredita-se que Deus levou 24 horas para responder a oração de Moisés, e o povo pegando fogo, sujigando, não se fizesse sair do Egito, e vai vir fazer nós morrer aqui diante desse mar. Era melhor ter ficado lá, viu? Porque se nós ficássemos lá, nós não íamos ficar soltos aqui na areia não, pelo menos nós tínhamos sepultura, para sermos sepultados, a nossa família também. Deus levou 24 horas, e Moisés clamando, clamando, e parece que a terra ficou de ferro, o céu de bronze, e Deus não falava nada, o povo reclamando, murmurando. E quando Deus abre a boca, Deus diz: por que clamas a mim? Ô irmão, ajuda eu, Jesus, porque o povo está querendo me linchar. Diga para o povo que marche. O mar só está fechado porque pararam. Eita, Deus desceu um rolo aqui agora, irmão. Só está fechado porque parou. Porque se não tivesse parado, vocês não estavam atrasados não. Vai colocando o pé na água, vai marchando. Mas o Senhor está batendo no tornozelo, marcha. No joelho, marcha. Na coxa, marcha. Na cintura, marcha. Senhor, Deus está falando com alguém. Está pensando que vai morrer porque está parado. Deus está dizendo: levanta e anda. Marche, marche, marche. Lá no fundo, marche. Essa congregação aqui, marche. Deus está nos dando a receita. Marche. Mas marchar, o que tu tem na mão? A mesma vara. Quando o Senhor me chamou, toca nas águas. Deus vai lá e, com o sopro da narina de Deus. A Bíblia não fala no plural, a Bíblia fala no singular. Eu quero crer que Deus tampou uma, meu irmão. Se Deus sopra com as duas, isso aí você já ouviu muita gente dizer. Deus sopra com as duas, seca tudo. Porque com o sopro das narinas de Deus, vai, 2 vezes. Aí, literalmente falando, meu irmão, podia colocar a mão no paredão de água que molhava. Tanto é que Hebreus, lá na galeria dos heróis da fé, diz o texto que Moisés ficou firme vendo aquele que é invisível. Você já viu o invisível, meu irmão? Nem eu, mas eu estou sentindo que ele está aqui. Oh, aleluia. Firme vendo aquele que é invisível. Já parou para imaginar, meu irmão? O murmurador dizendo: Moisés, ó, mas dá para molhar a mão. Entra. Firme vendo aquele que é invisível. 24 horas baixaram. 24 horas. Quem estava na frente saiu para guardar lá atrás. Quem estava abrindo o caminho na frente saiu para guardar quem vinha vindo lá atrás. Deus está descendo um rolo aqui agora, meu irmão. Fica tranquilo. Eu vou na tua direita, sou guarda à tua esquerda, eu vou adiante de ti, mas eu também cuido da tua retaguarda. Fica em paz. Deus lá atrás. Faraó viu o caminho aberto. Faraó não quis nem saber quem abriu, ele queria saber de entrar. Mas o caminho que Deus falou que é teu, não tem cobiçador que vai trilhar no caminho que Deus falou que é teu. A Bíblia diz que Deus, resumindo, meu irmão, resumindo, mais um dia o povo, diga o povo, fez Moisés perder a estribeira, irmão. Viu? Sentiram sede, começaram a murmurar. Deus falou com Moisés: diga para a rocha da água. Eu quero crer que Moisés já estava para explodir, porque diz o texto que ele cata a vara e tá, saiu água. Mas quando ele chega lá no Monte Nebo, que Deus fala assim: você está vendo a terra ali? Ali é a terra que eu prometi. A terra que nós vamos entrar? Não, nós é muita gente. Nós não. Você? Mas nós, até aqui só para... É até aqui. Por quê? Porque quando eu mandei você falar para a rocha, tu feriu a rocha. Foi desobediente. Irmão, só por causa de uma varadinha. Eu vou te dar uma notícia. Não deixa Deus, não provoca nós para dar uma varadinha não, meu irmão. Ajuda nós em oração, em nome de Jesus. Por causa de uma varadinha, não vai entrar. Mas Senhor, e o povo? O povo é meu, o povo não é teu. Quem cuida do povo sou eu. Quem fez promessa para o povo foi eu. Quem trouxe o povo até aqui, inclusive com você, foi eu. Quem falou que ia dar a terra para o povo foi eu. Mas e eu? Você vai ficar aqui. Eu já tenho um substituto para levar o povo. E quem é? Josué. Josué, Senhor, Josué gosta de estar em 2 lugares, ou na barra do meu vestido, ou dentro da tenda. Como o Senhor me chamou no particular, Josué ficou lá dentro da tenda. Eu posso descer para falar com Josué e avisar para ele que eu estou indo e ele fica? Não. E como ele vai saber? Eu vou descer lá. Deus leva Moisés, e Deus não bateu na porta da tenda, Deus não pediu licença. Eu fico imaginando Josué dentro da tenda, esperando Moisés voltar, e Deus já entra com uma notícia calorosa: Moisés, meu servo é morto. Como é que é? Não pasme, não te espante. Você vê que Deus não esticou o assunto, meu irmão. Porque se for para esticar assunto, tu vai perder tempo. Não pasme nem te espante. Como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Oh, aleluia. Presta atenção que Deus não diz assim: do jeito que eu usei Moisés, eu também vou te usar. Não. Do jeito que eu fiz com Moisés, vou fazer contigo. Não.
assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Só tem um detalhe, ele eu usei na vara, você eu vou usar na espada. Por quê? Porque aqui ninguém é papagaio de congresso de ninguém. Não, o irmão pulou de um pé, vou pular também. O irmão faz assim, vou fazer também. Não, meu irmão, Deus vai ser glorificado na tua vida do jeito que você é, com a ferramenta que Deus te deu, aleluia. Não interessa se ela canta melhor, se ele canta mais, se ele prega bem, se conhece mais. É do jeito que você é, com aquilo que você tem, com a graça que Deus te deu, que o nome dele vai ser glorificado através da tua vida. E aí, irmão, Josué levanta e vai. Eu fico imaginando o que não passou na cabeça de Josué para substituir Moisés. Mas Deus é tão tremendo que Deus escondeu Moisés com o ministério e tudo. Não deixou nem a vara, irmão, para nos correr risco de Josué pegar a vara e querer usar. Não, ele eu usei com a vara, você com a tua espada. Eu guardei ele com a vara e tudo, guardei ele com o ministério e tudo. Você é um outro assunto. E Josué vai. Aí você sai do Pentateuco e entra no livro de Josué. E quando você vai ver a narrativa do livro de Josué, se você pegar aquele texto isolado de quando as muralhas de Jericó caem, você vai ver, meu irmão, se você pegar só aquele texto, vai te levar a entender que todos os inimigos de Israel foram destruídos ali. Mas quando tu sai de Josué e entra em Juízes, você vai ver que essa não foi a realidade. Teve inimigo de Israel que nunca foi destruído. Foram vencidos, mas não destruídos. Foram muito tempo uma pedrinha no sapato de Israel. Mas pastor, não era melhor Deus ter matado tudo? Porque o povo já vem sofrendo do Egito, 430 anos lá, andando 40 anos no deserto. Agora que entra na terra prometida, que manda leite e mel, não dá nem para tomar o leite, muito menos o mel, porque o povo lá está com perseguidor. Não é melhor matar tudo? Irmão, até seria, se o crente não fosse acomodado. Porque pensa num povo que se acomoda quando a vitória desce, é o tal do crente. É verdade, irmão. Ele está no vale, eu vou na igreja. Está chovendo, não interessa. E o guarda-chuva quebrou, não tem problema, eu chego molhado, mas eu preciso ouvir Deus falar. A casa vai estar lotada, não tem problema, eu fico de pé. Deus me deu perna para ficar de pé. Tem gente que queria estar que nem eu lá, de pé, mas não pode, eu posso, fica tranquilo. Acabou, não tem o combustível, não tem problema, eu peço carona, eu ligo para ela, ela passa aqui e passa e me pega. Não tem, tá calor, não tem problema, eu levo o leque. Quebrou o leque, não tem problema, vai com a toalha. Mas quando a vitória chega, vamos para a igreja, está chovendo. Hoje está calor, vai, está lotado. Deus falou, eu vou colocar uma pedrinha no sapato do povo de Israel. Sabe aquele vizinho que te persegue, irmão? Sabe aquele amigo da empresa lá que não te tolera? Sabe aquele perseguidor que parece que quanto mais ora para Deus arrancar do teu caminho, mais ele cresce em cima de tu? Fica tranquilo, meu irmão, é para você nunca esquecer que você é crente. Oh. Eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo. Uma irmã em Catanduva me procurou e disse assim para mim, pastor, Deus me bateu assim de mão aberta na orelha. É mesmo, irmão. E ficou no lugar ainda a orelha. Ela disse, Deus falou comigo que tinha um ministério para entregar nas minhas mãos. Eu acreditei, como Deus fala e cumpre, Ele cumpriu e me deu a direção do círculo de oração. Só que eu cheguei depois de umas irmãs que já estão lá há muito tempo. E uma das irmãs não entendeu e começou a me perseguir, pastor. Eu falava a ela, dizia que o A não era bom, não, bom era o B. Aí quando eu dizia, vamos fazer o B, ela disse, o B não é bom, o bom é o A. Então ela batendo de frente, tudo que eu falava ela discordava, ela queria que o dela imperava, que o dela mandava. E enfim, eu fui falar com quem me prometeu, Deus que falou que ia me colocar. Eu fui falar com Deus, Senhor, ou tu coloque e deixe ela, ou deixe eu, porque nós duas juntos não dá. Ela disse, aí que Deus me bateu, pastor, porque não é que Deus me deu a resposta. Deus disse, não vou tirar nem ela e nem você, porque você eu coloquei para fazer a minha vontade, e ela também. Disse, não, mas ela está me atrapalhando. Não, você vai fazer o que eu mando, e ela eu coloquei do teu lado para te ajudar você a orar mais, vigiar mais, falar menos e clamar mais. Oh Senhor, a pedrinha no sapato do profeta. Pedro não era impulsivo, meu irmão. Pedro não era do pavio curto. Pedro não era aquele do estupim estourado. Pedro não era aquele camarada que qualquer coisa ele estourava, nervosinho, valente, galizé, briguento. Não era assim? Deus falou, fica tranquilo que eu vou colocar um negócio no teu caminho, que toda vez que você ouvir, você vai lembrar que você não é nada, o galo. O galo, quando o galo cantar, 3 vezes tu me negarás, eu vou contigo até a morte. Espera o galo, nega uma, nega duas, nega três. Bendito o galo, estava já com o microfone na mão já, meu irmão.
quando ele foi preso, ó, você só não vai morrer hoje porque o horário não dá, viu? Tiago já foi, mas amanhã, quando o primeiro galo cantar, a tua cabeça vai rolar. Eu quero crer que Pedro podia estar com a melhor mensagem na reunião de obreiros de Jerusalém, meu irmão, na Santa Ceia da sede de Jerusalém. Podia estar com a melhor mensagem. Se escutasse um galo cantar e o povo olhando para ele, ele já ia pensar: ah lá, estão lembrando que eu neguei Jesus e o galo cantou. É a pedrinha no sapato do profeta. E diz o texto que quando o povo de Israel entrou das portas da terra prometida para dentro, teve inimigo que foi destruído, mas teve inimigo que foi vencido, mas ficou lá. Serviu de termômetro para o povo de Israel. E aí você vai ver no livro de Juízes que todas as vezes que Deus precisava usar esta ferramenta que Ele mesmo havia articulado para fazer o povo ficar na obediência, Ele levantava uma nação inimiga para oprimir Israel. E aí você vai entender por que o texto começa no livro de Juízes, no capítulo de número 13: tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que Deus levanta uma nação inimiga dos filisteus. Meu irmão, pense, a Bíblia diz que eles foram oprimidos por 40 anos. 40 anos! E você faz: mas Deus, por que 40 anos? Porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Era a forma que Deus usava para corrigir o povo de Israel. Todas as vezes que eles erravam, Deus vinha com o inimigo, irmão, e ficavam no vento. E o vento não era curto não, 40 anos. Quanto crente no vale, meu irmão, porque acha que está no caminho certo, mas não está. A palavra é pregada, Deus fala, Deus ensina, Deus exorta. Em vez de receber a exortação, mas ele sai da igreja dizendo: hoje o culto não estava legal não. Deus está dizendo, Deus está ensinando, Deus está dando a bula, dando a receita. Ele acha que o pregador foi pesado, que o pastor pegou pesado, que o pastor está irritado, que ele deve ter vindo brigar de casa. Ele acha que o profeta não falou coisas que agradava. Sabe por quê? Estamos vivendo um evangelho de massageio de ego. Massageio de ego. E aí você vai ver tanto crente frustrado, tanto crente oprimido, tanto crente com bênçãos retidas. E não adianta fazer campanha 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Não adianta, meu irmão. Não adianta beber a água que está em cima da TV, que o profeta orou lá para o lado de lá. Não adianta. Não adianta, meu irmão, tomar banho com sabonete ungido. Não adianta. A culpa não está na igreja, a culpa não está no pastor, a culpa não está na liturgia, a culpa não está no hino que não agrada. A culpa às vezes está em mim, por eu não querer obedecer, não querer fazer o que Deus manda. Meu irmão, e eu vou dar uma notícia: o que Deus manda nem sempre agrada, mas é o que Deus quer. Quanto crente no vento, porque está fora da direção de Deus e acha que está tudo bem. Ele acha que ele vem no domingo, meu irmão. Ele acha que ele vem na segunda. Ele acha que ele vem no estudo bíblico. Ele acha que ele participar da Santa Ceia, tá bom. Ele acha que o culto dele começa às 20 horas e acaba às 22 de segunda, ou começa às 18 e acaba às 20 de domingo. Tá ótimo. O culto começa quando eu levanto. Irmão, aperta o cinto aí, irmão. Estamos vivendo uma geração de mau testemunhos. Gerações de mau testemunho. Os irmãos lembram daquele frentista do posto que me chamava de Mano Joe? Lembra desse camarada que eu falei? Mano Joe, Mano. Que Mano Joe? Eu preciso calar a boca desse cara, Mano Joe. Passa um irmão da igreja ver esse camarada me chamando de Mano Joe, não vai dar certo. Não sei se eu contei isso aqui, mas ia abastecer o carro lá. E aí, Mano Joe, colocar quanto hoje? Senhor, não está certo esse negócio de Mano Joe. Prepara um negócio aqui para mim fechar a boca desse cara. Mas um cara muito simpático, eu não queria deixar ele sem graça. E um dia na conversa ele descobriu que eu era pastor. Cheguei com a Bíblia no painel do carro, ele abastecendo. Você é crente? Sou pastor pela misericórdia de Deus. É mesmo, pastor? Pronto, acabou o Mano Joe. Chego lá hoje, eu fui colocar combustível hoje para descer para cá. Primeira coisa que ele fez: bom dia, varão. Vai. São pega, irmão. Não é o que está nele que tem que pegar em mim, não. É o que está em mim que tem que arrancar o que está nele e habitar na vida dele. Mas esses dias eu estou com vontade. Então a nossa igreja lá tem culto de terça, quinta e domingo. Terça, quinta e domingo. De terça ele falou: pastor, eu não posso ir na igreja. E de domingo eu também não posso. Domingo é o dia que eu fico com a minha família.
E terça é o dia que eu faço uns biquinhos quando eu saio daqui. Eu posso de quinta. Então vamos de quinta, meu irmão. Mas vai fazer 3 meses que eu estou tentando levar aquele camarada de quinta. E de quinta-feira, toda quinta é uma história diferente. O diabo parece que ouviu. Quinta eu vou na igreja, toda quinta, deu 6 horas da tarde, aparece um obstáculo no caminho dele. Porque é sempre assim, meu irmão. Fica tranquilo. O diabo sempre vai lutar. Se você não fizer força, tu nunca vai conseguir. E aí eu cheguei lá no posto essa semana, eu falei para ele assim, tudo bem, Varão? Tudo bem. Eu queria saber que século que tu vai visitar a igreja. Falei, ele falou, eu vou aparecer lá, quando o senhor mesmo esperar, eu chego lá, viu? Falei, que seja antes do arrebatamento, porque pode ser que numa quinta dessa tu chegue, ó. Falar, faz tempo que o Mano John não vem no posto, vim na igreja hoje, não tem ninguém, nós já foi e você ficou. E ele virou para mim e falou, e eu estou precisando mesmo ir na igreja, pastor. A minha vida está de cabeça para baixo. Eu estou indo no espiritismo. Eu estou indo no espiritismo, mas quando eu estou lá, é até uma alegria, sim, mas é uma coisa esquisita, uma alegria, sabe, que antes de acabar a sessão, a paz já foi embora. Eu falei, eu não posso entrar com os 2 pés para não tomar um cartão vermelho, mas só dar uma soladinha de leve não custa nada. Falei, sabe por quê, meu irmão? Porque o que está lá não vai fazer ocorrer o que está em você, porque o que está em você é uma parcela do que está lá. Eu não entendi, pastor. Vai para a igreja, Varão. Você vai ver, Deus vai te abençoar, viu? Aí para não ficar muito aquela coisa, quer levar para a minha igreja. Vai numa igreja, não precisa ser na minha não, não precisa ser na nossa igreja não. Procure um irmão, um amigo, uma igreja evangélica. Minha vizinha me chamou, é verdade. Eu falei, então pronto, sua vizinha é evangélica? É evangélica. Então pode ir na igreja da sua vizinha, o importante é você estar. O Deus que está na minha está na igreja da vizinha. Se bem que a vizinha também, eu vou falar um negócio para o senhor, viu? Parece que ela só lembra que é crente na hora dela ir para a igreja. Falei, bom, tá certo que esse camarada não tem nada de Deus, né? Tá falando umas coisas, mas quando ele começou a descrever como ela lava o quintal. O que eu estou falando aqui não é motivo de risada não, meu irmão, é motivo de misericórdia. Os shorts que ela coloca para varrer a calçada. A roupa que ela sai para ela ir para a academia. E do jeito que ela se porta para ela andar no meio da rua, ele falou para mim, não dá vontade de ir na igreja com ela não. Estamos vivendo uma geração de mau testemunho, meu irmão. O mundo tem que olhar para você e ver o brilho de Cristo. Eu não estou pregando aqui de doutrina não, fique em paz, viu meu irmão? Eu viajo o Brasil inteiro, sei pregar onde é mais firme e aonde não é tão firme. Fica tranquilo, firme que eu estou falando de usos e costumes. E não estou dizendo nada de usos e costumes, não vim pregar isso aqui não. Mas nós temos que ter o bom senso. O mundo tem que olhar para você e quando você precisar abrir a boca para falar de Jesus para quem está do lado, falar, isso aí é diferente mesmo. Estamos vivendo uma geração de mau testemunho, meu irmão. Em cima do púlpito, por que não dizer em cima do púlpito? O camarada denuncia o pecado em público, mas ele comete o mesmo pecado no segredo, nos oculto. Mas isso vai passar, porque Jesus vem vindo aí. A Bíblia diz, irmão, que o povo quis fazer do jeito que quis. 40 anos oprimido na mão do povo, dos filisteus. Buscar a Deus, Deus se lembrou deles. Só que você vai ver o filisteu, não era qualquer inimigo não. Porque o crente chega aqui e ele canta aquele hino dizendo, vem Golias, vem, nós vamos como Davi. Só que ele só lembra que é Davi na hora do culto. E o Golias é Golias qualquer hora, meu irmão. Viu? Às vezes aqui ele está tão empolgado com o culto que ele abre a boca, canta, profetiza, bate o pé, como diz lá em Catanduva, cutuca a onça cavara curta, mas ele só está lembrando aqui. Ele esquece da porta para fora. Cuidado. Irmão, desculpa da expressão, eu andei 400 quilômetros, eu vou entregar o que Deus está colocando no meu coração. Deus está dando receita de vitória para alguém hoje aqui. E a história diz, irmão, que o povo, os filisteus, não era qualquer inimigo não. O povo de Israel tinha muito inimigo. Os moabitas, os das montanhas de Seir. Mas você vai ver que os filisteus eram diferentes. Porque os moabitas, os da terra de Moabe, eles eram barulhentos. Você vai ver lá no livro de Crônica, quando eles vêm enfrentar Josafá, a Bíblia diz que eles vieram fazendo barulho. Se vocês estão pensando que o Deus de vocês vai nos segurar, fica tranquilo, não vai não. Josafá está enganando vocês, nós vamos entrar e destruir tudo. Eram barulhentos, mas os filisteus eram sagazes. Os filisteus, meu irmão, gostavam de trabalhar no silêncio.
Os filisteus, eles tinham virtudes. Você vai ver lá em Zacarias 9:6 que eles eram orgulhosos. A Bíblia diz em Juízes 16:23 que eles eram idólatras. A Bíblia diz em Isaías 2:6 que eles eram supersticiosos. E a Bíblia vai dizer em 1 Samuel 17 que eles eram guerreiros. E eles não trabalhavam na forma do barulho, eles trabalhavam na forma da infiltração. Você já viu como funciona uma infiltração, meu irmão? Tu olha na parede, tu vê só aquela manchinha, e tu vai deixando, porque quando o sol esquenta, a manchinha some. Mas por baixo da mancha já virou uma cratera, já apodreceu o reboque, o tijolo já está comprometido. Você já viu aqueles buraquinhos no rejunte do piso que às vezes você vai lavar o chão e às vezes a água ecoa por ali. Você fala, mas um buraquinho desse, onde essa água está indo? Mas daqui a pouquinho vai ficando fofo, daqui a pouquinho vai ficando oco. E quando você vai ver, por fora está uma casca, mas por dentro está destruído. Os filisteus gostavam de trabalhar assim, na forma da infiltração. Um pouquinho não tem problema, aqui não faz mal a ninguém, falar um pouquinho ali também não faz mal não. Eles gostavam de trabalhar através de alianças, casamentos mistos. Dizia, os homens daqui casam com as mulheres de lá e vão infiltrando na terra. As mulheres daqui com os homens de lá, os homens daqui com as mulheres de lá, e vamos infiltrando na terra. Vamos fazendo aliança, vamos fazendo sociedade. E quando o povo ia abrir o olho, os filisteus já tinham dominado. Mas eu quero profetizar debaixo da autoridade desta palavra. Aquilo que está entrando no teu caminho, aquilo que está querendo entrar na tua casa, aquilo que está sentando na tua mesa, aquilo que está comendo do teu prato, mas está tentando infiltrar no que é teu, eu profetizo que Deus vai mandar fogo do céu e vai arrancar o engano de lá. Receba esta palavra com glória, meu irmão. Deus vai abrir o teu olho e vai mostrar quem é e quem não é. Oh Senhor, aleluia, aleluia. Infiltração, que Deus nos guarde, meu irmão. Nem toda a paz do Senhor e 3 tapinhas nas costas é sincero. Nem todo aquele prato colocado na mesa para te chamar para comer é sincero. Estou indo pelo caminho de Deus. Peça para Deus discernimento. Peça para Deus não te deixar nem envergonhado nem confundido. Cuidado com a aliança com quem não tem nada de Deus para te oferecer. Cuidado com a aliança com quem não tem nada de Deus para te oferecer, nem para você, nem para a tua casa. Senta no que é teu, mas cobiça o que é teu. Aplaude talvez por fora o que é teu, mas deseja o que é teu. Mas eu digo e continuo dizendo, o que é teu, não tem filisteu que vai tomar o que é teu. Mas abre o olho. Oh Senhor, aleluia, aleluia. Mas Deus ouviu a oração do povo e Deus resolveu abençoar. E o que me chama a atenção é a narrativa do texto. A Bíblia diz que existia um homem. Se você vê como começa a narrativa do texto, meu irmão, olha como chama a atenção. Existia uma mulher. Quando vai falar de Manoá, o texto coloca ele lá em cima. Quando vai falar da esposa, parece que coloca ela lá embaixo. Olha o verso 2. E havia um homem de Zorá, tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Ele era de Zorá, da tribo de Dan, e o nome era Manoá. Deu o nome, da onde era, deu tudo. Casado com uma mulher que era estéril. Não dá nome, só dá defeito. Não deu o nome da mulher e ainda diz, é estéril. Quando fala dele, dá nome, a tribo que era e da onde ele era. A Bíblia fala de virtudes dele, mas a Bíblia não fala de detalhes dela. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. Ela não tinha nome. Ela tinha um defeito grave, a esterilidade. Mas eu não sei o que ela tinha, que chamou a atenção de Deus. Irmãos, não precisa de muito status, não. Não precisa de gogó de ouro e vozinha afinada, não. Não precisa dominar hermenêutica, homilética, grego e hebraico, não. Não precisa ter anel no dedo para chamar a atenção de Deus, não. Não precisa ter terno importado, não, meu irmão. Não, não, não. Você pode não ser conhecido, tu pode não ter nome, tu não pode ter cadeira de posição, mas o importante é que você chame a atenção de Deus.
Oh Senhor, é por isso que você vai entender que Jericó parou para ver Jesus, mas Jesus parou só para Zaqueu e para Bartimeu. Jericó parou para ver Jesus, Jesus só parou para ver dois. Não interessa nome, não interessa posição, não interessa em status. Só para você me entender qual era o nome daquela adolescente que morou na casa de Naamã. Ele era um general, ele era um homem de autoridade, ele era um guerreiro, ele era um líder, mas ele era um leproso. A Bíblia diz que ela era nova, ela era adolescente, ela era escrava, mas tinha solução. Você pode não ter nome, mas que Deus te dê palavra de solução. E a Bíblia diz no verso 3 que o anjo apareceu para ela e falou assim: irmão, o que me chama a atenção é quando o anjo aparece, o que o anjo diz. O anjo diz no verso 3: e o anjo apareceu a esta mulher e disse: eis que agora é estéril e nunca concebeu, porém conceberás e terás um filho. O anjo diz assim: a senhora é estéril, né, senhora? Estou parafraseando, irmão. A senhora é estéril, né? Nunca gerou, mas eu cheguei para mudar, porque vai gerar. E vai nascer a criança, não vai perder não, não vai abortar não, vai nascer. Nunca gerou, nunca tivesse, mas vai gerar e vai nascer. Porque era uma vergonha para uma mulher de Israel que não tivesse um filho. Porque acredita-se, alguns diziam, que pela mulher ser estéril e não gerar, é porque ela estava em pecado. E por ela estar em pecado, Deus não dava um fruto a ela. Então quando a mulher era estéril, era sinal de vergonha. Mas o anjo, quando aparece para ela, o anjo diz: até aqui foi estéril, né? E nunca geraste. Mas o anjo está dizendo o seguinte: eu cheguei para mudar essa situação. Aleluia. Deus está falando com alguém aqui. Eu não sei em que área, meu irmão, tu patina e não sai do lugar. Quanto tempo faz que você clama por aquilo, vitória que você nem pensava, Deus já te deu. E aquela que tu almeja parece que não chega. Deus está dizendo: até hoje, viu? Porque eu cheguei para mudar esta posição. Vou mudar a situação. Mas o anjo, irmão, toda vitória tem um preço. Eu vou repetir pausado, irmão. Toda vitória tem um preço a ser pago. E não adianta, meu irmão, querer fugir do preço. Todos têm. Sabe o que acontece? Muitas pessoas, por não entender isto, negligenciam a fé, param na caminhada, abandonam a igreja, abandonam a fé, viram as costas para Deus, porque ele acha que a luta que ele está passando, Deus não está com ele. Mas ele não entende que talvez a luta que ele está passando é o preço que ele está pagando pela vitória que vai chegar. Porque o anjo, quando aparece para ela, diz assim: tem um preço para isso, viu, senhora? Tem um preço para isso. Não vai beber bebida forte, não vai tocar vinho na boca, porque quem vai ser gerado em ti vai ser um menino diferente. E o menino também tem um preço a pagar. Não vai colocar bebida forte na boca dele, não vai colocar vinho na boca dele, não vai colocar navalha na cabeça dele, vai cortar o cabelo dele nunca, porque ele é um nazireu de Deus. E também não vai chegar perto de nada morto. Irmão, a queda de Sansão não foi o colo de Dalila, não. A queda de Sansão foi quando ele chega perto do corpo do leão morto. E a Bíblia diz que ele está descendo com seu pai no caminho. Ele tinha passado no lugar e matou um leão. Simples, né, irmão? A Bíblia diz que ele vai lá e matou o leão. Pronto, acabou. Quando ele está voltando, ele olha o corpo do leão, um favo de mel, porque um foco de abelha tinha feito mel ali. Ele vai lá, arranca mel do corpo do leão e sai comendo. E quando ele chega na terra do inimigo, ele ainda faz piada. Me responda um negócio aí, decifra um enigma. Da onde do forte saiu doçura? O filisteu ficou doido, meu irmão. Do forte saiu doçura. Do forte saiu... Mal ele sabia que a queda dele foi ali. Tem muita gente falando de Dalila, meu irmão. Mas não é a Dalila que está derrubando, não. Porque quando a pessoa vai chegar na Dalila, é só para acontecer as consequências. Ele já vem caído faz tempo. Eu vou repetir, já vem caído faz tempo. E por que não dizer pessoas que ficam esperando uma brecha só para tomar atitude que sempre teve no coração dela e substituir a responsabilidade? Fez isso por quê? Fez isso porque dei lá, ó. Já estava no coração dele faz tempo. Mas a Deus ninguém engana, não. Parou por quê? Por causa da igreja, por causa do irmão, por causa do pastor, por causa da placa, por causa do ministério. Ele já está caído faz tempo. Não adianta jogar não, irmão.
Não adianta procurar subterfúgio para tentar substituir a dívida e a responsabilidade, não. Porque a queda é a consequência, porque ele já vem caído faz tempo. Um pastor amigo meu, ele falou para mim assim: pastor, nós fomos pregar em Pernambuco, e quando nós estávamos voltando, fomos pregar no interior do estado. E quando a gente voltou para Recife, para a capital, tinha algumas horas ainda para chegar no aeroporto, e os pastores foram dar uma volta na orla da praia. E ele é nascido lá em Recife, e ele falando assim para nós assim: quando eu era menino, uns 200 anos atrás, sim, mas edite só e depois, por favor, porque ele é meu pastor lá em Perus, lá, meu Deus do céu. Mas enfim, quando eu era menino, não tinha nada daquilo ali, ó. Eu me lembro que eu passava por aqui para a gente ir para a escola, e quando a gente passava aqui, dependendo do horário, a maré estava baixa. A maré estava baixa e os caranguejos saíam dos manguezal. Ele disse: mas como eu gostava de sentar por aqui e ficar vendo os caranguejos. Mas saía de umas matas que tinha por aqui os guaxinim. Os guaxinim miravam em um caranguejo e investiam em cima. E os caranguejos entravam na toca. O guaxinim ia lá e enfiava a cauda dentro da toca. Ele não tinha força para cavar, mas ele enfiava a cauda e ficava lá. O caranguejo olhava a cauda e dava um receba. Só que ele dava um receba, mas não soltava. Era tudo que o guaxinim queria. Ele dava e segurava. O guaxinim puxava a cauda e mandava o caranguejo longe. E a gente ficava sentado, parecia arquibancada assistindo aquela cena. O guaxinim corria atrás, chegava nas costas do caranguejo e pum, chupava tudo e deixava lá, ia embora. Ficava só a casca. O sol estacava ali, secava. Quando a maré subia aqui, jogava a casca do caranguejo para fora, se despedaçava. Ele ficou pensando, eu fico imaginando se a gente hoje pudesse entrevistar o caranguejo. Uma mente de pregador é fértil. Ô seu caranguejo, o que aconteceu com o senhor? Por favor. O sol me queimou e o mar me quebrou. Não, meu irmão. Quem quebrou ele foi o guaxinim lá atrás. Cuidado, meu irmão. O guaxinim está sugando o crente aí, ele está só a casca. E detalhe, só a casca e acha que está tudo bem. Lembra de Acabe, quando tomou a flechada? Ele falou para o servo dele: me coloca de pé. Já estava morto, mas me coloca de pé. Para quê? Porque a multidão não pode ver que eu já tombei, já caí e vou morrer. Nem que fica só a casca. Tem crente na igreja assim. Desculpe da expressão. Quem sabe você diz: pastor Isaías, hoje tu está apimentado. Mas Deus está falando, meu irmão. E eu estou pegando a minha parte. Que Deus nos guarde para nós não ficar só a casca. Casca que dá glória, casca que dá aleluia, casca que fala em línguas, casca que gosta da vigília, casca que gosta de cantar, casca que gosta de tocar, casca que canta, gosta do coral, mas é só a casca. E às vezes, o que é isso? É a igreja, não é não, meu irmão. É o guaxinim que tu deu lugar para ele lá atrás, lá, ó. É o guaxinim de conversas erradas, acesso à internet em lugar errado, olhando para onde não presta, vendo que não presta, e o inimigo está sugando. Mas Deus está dando uma receita para nós hoje aqui. Oh, você pode dar um glória por esta palavra, meu irmão? Tem um preço, não vai chegar em nada de morto. Aí ela vai contar para Manoá, rapidamente, por causa do horário. Ela vai contar para Manoá. Ela disse assim: Manoá, recebi a visita de um homem de Deus. E Manoá falou, e ele falou o quê? Falou que eu era estéril, mas que eu vou gerar. Vou gerar. E Manoá pergunta, qual que era o nome dele? Não sei. Da onde ele veio? Não sei. Filho de quem? Não sei. Sobrenome? Não sei. De família? Não sei. Foi para onde? Não sei também. Veio da onde? Não sei. Mas como que tu não sabe? Eu só sei o que ele falou. Que eu posso não beber bebida forte, não posso tomar vinho, a criança não vai tocar navalha na cabeça, nem chegar perto da morta, porque o que estiver em mim, que vai nascer em mim, vai começar a livrar o povo de Israel da mão do filisteu. Manoá não botou muita fé não, meu irmão. Não sabe o nome, não sabe de onde veio, de quem é a família, quem era o homem, para onde foi. Falei, eu vou perguntar. A Bíblia diz que ele instantemente foi falar com Deus. Senhor, quem veio falar com a minha mulher, o senhor pode mandar de volta? Porque como ela não sabe falar quem foi, de onde veio, nem o nome, quem sabe ela está dando informação, faltando um pedaço. Então dá para o senhor voltar e falar tudo o que é para fazer com o menino, porque eu não quero errar quando o menino... E não é que Deus ouviu?
Tem umas orações que se você dobrar o joelho do lado de alguns irmãos e ouvir, você fala, Deus não vai ouvir o negócio dele não. É tanta simplicidade para pedir que parece que não pede, parece que manda. E não é que Deus dá. E a gente chega, Senhor, por favor, dono do ouro e da prata, Rei de toda a glória. Você está aí até hoje, irmão. E o cara, Senhor, é hoje. Eu ordeno agora. Dá para o Senhor mandar de volta, porque eu gostaria de ouvir a palavra para nós não errarmos em nada. E não é que o anjo voltou, irmão. O anjo voltou, mas não voltou para ele, voltou para a mulher. O anjo voltou para a mulher está ocupada fazendo os afazeres. A mulher, o Manoá está lá no campo e o anjo sentado na pedra. Quando ela olha, o senhor não foi o que me fez a promessa? Foi. O senhor voltou. O seu marido pediu e eu voltei. O senhor, olha a simplicidade daquela diaconisa, daquela obreira, irmão. Ela vira e fala assim, o senhor pode esperar só um minutinho, porque quem quer falar com o senhor é o meu marido, porque eu já ouvi, mas ele não entendeu. E ele falou que quando eu voltasse, que era para chamar o senhor espera? Espero. Oh, irmão. Irmão, é muita resposta para um vaso só, uai. E diz o texto que ela sai correndo e o anjo sentado na pedra. E ela fala, Manoá, o varão que me apareceu e tu não acreditou, pediu para voltar, ele voltou. E cadê ele? Está lá sentado lá. Falei que ia te chamar, falou que ia esperar. E o texto diz que Manoá deixa ela para trás, sai correndo. E o anjo sentado na pedra. De longe Manoá vem chegando. E quando Manoá se aproxima, Manoá pergunta, és tu aquele varão que apareceste a esta? E o anjo sentado na pedra olhando para ele, eu sou. Irmão, sabe o que o anjo está dizendo? Quem prometeu foi eu, e eu não fujo da promessa não. Voltei para falar, Manoá, que a promessa está de pé e eu vou cumprir a promessa. Meu irmão, se Deus falou, pode adorar, porque fiel foi Deus que te prometeu. O anjo, quem sabe Manoá pensou, vai saber se o anjo vai dizer assim, não foi bem assim que eu falei. Sou eu sou. E ele pergunta, dá para tu falar como é que vai fazer? Porque ela não soube nem falar o seu nome. Ela falou que era para fazer, mas é o que eu falei para ela mesmo. E detalhe, o que ela falou para você. O menino não vai tomar bebida forte, o menino não vai colocar vinho na boca, o menino não vai colocar navalha na cabeça, o menino não vai chegar perto de nada morto. A mulher não vai beber bebida forte e a mulher também não vai beber vinho, porque o que está nela vai ser cheio do Espírito Santo e Deus vai usá-lo para livrar a nação de Israel das mãos dos filisteus. Manoá disse, dá para o senhor esperar um minutinho que eu vou servir um negócio para o senhor? Sim. Ele vai lá, prepara um manjar para o anjo, e quando ele coloca, o anjo não quis comer, mas o anjo com o cajado coloca no manjar, desce fogo do céu, lambe o que Manoá tinha oferecido, ele entra no meio da labareda e... Aí o que me chama a atenção, quem sabe, né? A Bíblia não diz com clareza, mas toda vista tem um ponto, todo ponto tem uma vista, e no meu ponto de vista, eu quero crer que Manoá virou para a mulher e falou, e não é que você tinha razão mesmo? Olha só, o anjo apareceu e você não errou nada. Ela falou, e o nome dele? Você perguntou para mim, eu não sei, mas você também não perguntou. Qual é o teu nome? Leia lá. Para quando se cumprir a palavra eu saiba quem eu devo agradecer. E o anjo assumindo na labareda disse, por que você pergunta pelo meu nome se você já sentiu que é maravilhoso? Oh, aleluia. Irmão, tem culto que você vem que Deus abençoa tanto que tu pergunta, mas rapaz, que culto que é aquele, meu Deus, mas que culto. Para que você está perguntando se você já viu que é maravilhoso? Não é verdade, né? Aí Manoá volta de novo, irmão. O que me chama a atenção, Manoá tinha nome, Manoá tinha história, Manoá tinha currículo, mas Manoá tinha uma incredulidade que não era dele. Quando acaba o anjo, some de novo. Já falou? Que eu pergunto, sendo que eu já vi que é maravilhoso. Só cheguei a uma conclusão, ô irmã, nós vamos morrer. Por quê, mano? Porque nós vimos Deus e nós não vai viver não. A mulher não tinha nome, não tinha história, não tinha currículo, era estéril, mas ela falou, mas eu pensando aqui comigo, se fosse para Deus nos matar, aí se cumpre o versículo que nós lemos, Ele não teria nos trago aqui falado tudo isso a este tempo. Se Deus falou tudo isso, Manoá, nós não vamos morrer não.
Se fosse para morrer, Deus não tinha nem aparecido, nem feito promessa. Ele já tinha matado nós lá atrás. Eu quero encerrar esta mensagem com esta palavra. Meu irmão, se tu está pensando que esta luta é para a morte, Deus não teria te trago até aqui. Se Deus te trouxe até aqui, prepare um glória pentecostal. Vitória de Deus vem vindo aí para mim, para a sua vida. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, antes de nós orarmos, impetrarmos a bênção apostólica, eu quero dar 2 avisos aos pais das crianças. O departamento infantil manda avisar. Gostaríamos de pedir a colaboração dos pais, trazendo seus filhos, pois sábado, dia 5/12, das 14 às 16 horas, será o nosso último ensaio para a cantata de Natal infantil. Nesse dia também serão entregues as camisetas. No domingo 6/12 será a apresentação da cantata e as crianças deverão chegar na igreja às 16h30. Mais um aviso. As professoras Wanda e Alexandra estarão recebendo hoje o pagamento das camisetas, R$15, próximo à cantina, no término do culto. Amém? Por gentileza, se coloquem em pé, queridos. Vamos agradecer ao Senhor por esse culto maravilhoso, por essa palavra que tocou os nossos corações. Curva a sua cabeça agora. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua presença. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua voz, pela tua palavra, pelo alimento espiritual, Senhor, por tudo quanto tu nos falaste nessa noite. Nós reconhecemos, ó Deus, que tu estás nesse lugar, e nós reconhecemos, Senhor, que tu falas nesse lugar. Nós estamos felizes e gratos, Senhor. Muito obrigado por tudo quanto aconteceu aqui, Senhor, nesse culto, nessa casa de oração. Agora nós te pedimos, Senhor, despede-nos em paz. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Guarda-nos, Senhor, de todo mal. Senhor, guarda cada família aqui representada, Senhor. Pai querido, fica conosco. E que essa palavra possa estar reverberando em nossos corações. Pai querido, nos ajuda até o grande dia da tua vinda gloriosa. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco e convosco permaneça. E nós dizemos todos, amém. Deus abençoe.